Olá, sétimo ano, bem-vindos à nossa videoaula sobre órgãos vegetativos das plantas. A professora vai dividir essa aula, então, numa outra aula, a gente vai focar mais nas estruturas reprodutivas. Algumas a professora já deu uma pincelada, nós já vimos lá no ciclo reprodutivo dos grupos de vegetais, mas hoje a gente vai focar mais aqui nos órgãos vegetativos. Bom, pessoal, como vários seres vivos, né, as plantas são formadas por células que se organizam em tecidos. E esses tecidos, né, formam órgãos especializados em funções diferentes. Há aqueles que têm a função vegetativa, que a gente já vai ver, e há outros que têm a função reprodutiva. Então, os vegetativos estão mais relacionados com a manutenção da vida das plantas, com funções básicas, né? E esses órgãos incluem aí folhas, raízes, caules, e a gente vai ver um pouquinho mais aqui sobre eles, então. Então, vamos lá. Aqui nós temos o primeiro exemplo, tá? É o exemplo da raiz. Nesse exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, essa região, que é uma região de acúmulo de amido, de substância de reserva, e a região onde as raízes se ramificam, né? Então, as estruturas que fazem a parte da absorção e também a fixação dessa plantinha aqui no substrato, tá? Então, aqui tem uma grande importância, tá? Essa estrutura tem uma grande importância para a fixação desse vegetal e para a absorção dos nutrientes. Uma coisa que é interessante, gente, é que o tipo de raiz está relacionado com o tipo de ambiente em que ela ocorre, tá? Depois a gente vai ver outros exemplos. Mas a raiz, ela não é igual para todos os vegetais. Dependendo do local em que esse vegetal vai ocorrer, a raiz, ela é diferente porque ela tem uma função diferenciada. Pessoal, é importante eu destacar aqui, tá, que todos os grupos de vegetais têm raízes, exceto as briófitas, tá? Então é legal que vocês sublinhem isso aqui, destaquem. Lembrem-se que as briófitas são muito simples, foi o primeiro grupo de vegetal que vocês aprenderam, que não tem tecidos verdadeiros, tá? Então ela vai ter rizóide, cauloide, filóide, não tem raiz, tá? As demais têm raiz. Então, reforçando aqui, né? A função é a absorção de água, de sais minerais, fixar a planta no substrato e existe uma enorme variedade de raízes, de acordo com as suas adaptações em relação ao local em que elas ocorrem. Vejamos aqui, então, os tipos de raízes de acordo com os habitats em que elas ocorrem. Nós temos aqui raízes que são subterrâneas, tá? Quando elas ficam enterradas no solo. Aqui é um exemplo. Nós temos lá raízes aquáticas, tá? Que ficam submersas na água. Essas raízes aquáticas absorvem a água e os sais minerais, armazenam ar para que elas possam flutuar, tá? Para que a planta possa flutuar. Por que que isso é necessário, gente? A planta precisa de luz para fazer fotossíntese, tá? Então, essa planta aquática, ela geralmente vai ficar mais próxima da superfície ali. E existem as raízes chamadas raízes aéreas, quando elas ficam sobre o solo, fora da terra, tá? Pessoal, as raízes, elas têm uma grande importância também, principalmente para o solo, porque elas evitam a erosão, tá? Então, o que que acontece? Eu vou mostrar um exemplo de raiz aqui, que a gente chama de raiz fasciculada, tá? Então, essas raízes, elas se entrelaçam, né, no solo ali, evitando que as partículas se desprendam. Nós temos um problema ambiental chamado assoreamento, que é quando partículas de terra vão caindo nos leitos dos rios, e aí esse rio com o tempo vai secando, tá? Isso acontece por conta do desmatamento da mata ciliar, que é aquela vegetação que fica ali no entorno do rio, tá? Então, olha a importância das raízes para o solo, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de raiz fasciculada, que são essas raízes que se entrelaçam ali. E um exemplo bem comum de vegetais, né, que tem esse tipo de raiz são as gramíneas. Aqui é um outro exemplo de raiz, tá, gente? Raízes aéreas.
Essas raízes aqui, elas geralmente crescem em locais com bastante água, como por exemplo o solo, né, lodoso, como por exemplo o manguezal, e elas crescem